Abra comigo sem demora no Salmo 125. Salmo 125. Vamos ler a partir do verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Deixa aberto aí no Salmo 125, não feche, feche apenas os olhos. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio, a exaltação. Tu és digno, Senhor, Tu és digno do nosso louvor. Pedimos que o Senhor nos auxilie nesse dia. São dias difíceis, de grandes desafios, de grandes trevas. Continua a ser como sempre foi o nosso socorro, nosso auxílio, nosso escudo. Estende a sua mão para os fracos e necessitados. Consola e levanta os caídos e abatidos. Cura os enfermos. Traz de volta os que estão distantes. E refaz a alegria daqueles que estão tristes. Que teu reino avance, que tu receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem essa noite é palavras de ânimo em tempos difíceis. Palavras de ânimo em tempos difíceis. De fato, nós estamos vivendo dias difíceis. São dias maus. Ninguém pode negar isso. Aliás, há muitos anos, há muito tempo, o mundo vem passando por situações estranhas e adversas. Há muito tempo parece que a escuridão cobriu o mundo e que notícia ruim após notícia ruim é o que domina os noticiários dos últimos anos. Entretanto, com a chegada desse problema mundial, que você sabe qual é, parece que as coisas triplicaram, e de fato os dias são maus. Nós estamos enfrentando uma enormidade de dificuldades, que vai da espiritual à financeira, que vai da emocional à familiar. Muitos de nós estamos passando por uma severa tribulação, ou por uma severa provação. Os desafios a cada dia aumentam em número e em intensidade. Estamos cercados de desafios. E o sofrimento parece ser a palavra que marca esse tempo. São dias difíceis. E nós estamos sentindo o peso deles. Não é novidade que crente passa provação. Não é novidade que lidamos com dificuldades. Entretanto, parece que desses últimos meses, do último ano que passou, tem levado a igreja à exaustão, à aflição, à angústia de alma. E essa é o tom desse tempo, é um tempo de extrema angústia. E o pior de tudo, se não bastasse só as tribulações, os desafios, o sofrimento, o que faz ainda esse tempo mais árduo, mais difícil, é a extensão da tribulação, é a extensão do sofrimento, é a extensão das dificuldades.
é um tempo que se prolonga, é uma tribulação, uma crise que insiste em ficar, insiste em estar, insiste em não sair. Isso torna ela mais drástica, mais difícil. Estamos acostumados a passar por adversidades, mas parece que a grande maioria das adversidades tem um tempo determinado, um tempo curto, médio, e isso, sabemos lidar com isso. Entretanto, esta última, parece que veio aí para ficar e permanecer um bom tempo, e essa extensão, esse tempo longo de provação, nos deixa ainda mais angustiados. Não existe aquele em toda a face da terra que não esteja sentindo ou esteja oprimido em razão das coisas que estão acontecendo. O próprio Jesus disse que os homens desmaiariam de terror diante da perplexidade das coisas que aconteceriam, e parece que nós estamos próximo ao que esse versículo quer dizer: perplexo, perplexidade, terror, horror, que chega a causar em nós desmaio, espanto, são de fato dias maus, e a tribulação chega num ponto, a dor, o sofrimento, os desafios chegam num ponto tão intenso, que pensamos em olhar atrás, pensamos em desistir. Chega um ponto que o mais forte de nós, o mais sábio, o mais maduro, o mais santo, o mais experiente deles, dada a aprovação ser tão intensa, que até esse pensa em desistir, entregar os pontos, em recuar. Falta forças para nós muitas vezes, falta a nós graça e recurso às vezes, e parece que nós vamos sucumbir, e não há aquele que não passa isso. O próprio Davi, uma das figuras mais predominantes do Antigo Testamento, um homem de Deus, um homem santo, chamado homem segundo o coração de Deus, no Salmo 138, diante de uma aguda, profunda adversidade, ele diz: Senhor, estou prestes a coxear, prestes a ceder, prestes a sucumbir. E talvez ao sentimento meu e seu e daquele que me vê essa noite, tamanha é a tribulação que nós estamos enfrentando. Nesse sentido, diante dessas situações, nós necessitamos de palavras de ânimo. Diante do quadro que se agravou, diante do quadro caótico que se tornou nossa sociedade, nosso mundo, diante das limitações que estão sendo impostas em razão dessa tragédia, diante do cenário fúnebre que se tornou esse mundo, mortes, óbitos, velórios, enterros, caos social, desemprego, racionamento de alimento, suicídio, depressão. Eu e minha esposa fomos a um consultor de psiquiatria para ver algo sobre a gravidez dela, e o psiquiatra disse que tem agenda quase que para o primeiro semestre inteiro, está sem agenda quase que o primeiro semestre inteiro, consultório abarrotado de pessoas. Psiquiatria, você sabe, trata do quê? Trata da mente, da psique, trata da parte emocional, psicológica. As pessoas estão surtando, depressão, estão indo à loucura, o número de suicídio dobrou. Então, diante desse cenário, desse caos que afetou até a igreja, os filhos de Deus, nós necessitamos de palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras de confiança, palavras que nos ergam, que nos levante, que nos anime, que nos motive, que não nos deixe sucumbir, recuar, desistir, jogar a toalha. Por isso desse sermão, palavras de ânimo em tempos difíceis. Nesse sentido, o Salmo 125 contém tais palavras. O Salmo 125
possui essas palavras de ânimo, essas palavras de confiança, para tempos como os nossos. Afinal de contas, não temos outra coisa. O que pode nos ajudar hoje? Uma mala cheia de dinheiro? Armas? O que poderia mudar um quadro que se tornou mundial e afetou todas as camadas da sociedade? O que adianta uma só camada da sociedade ser curada? Temos outras centenas. O que adianta o dinheiro se tem as emoções? O que adianta suas emoções se tem o casamento, se tem o físico, se tem pessoas que morreram e não vão voltar mais, se tem gente esfriando, desviando da fé? Nesse tempo de caos, só há um elemento, um instrumento que pode atingir todas as camadas da sociedade mundial: a palavra de Deus. Só a palavra de Deus conseguirá pôr em ordem essa espelunca que virou esse mundo. Só a palavra de Deus pode aquietar corações, alicerçar vidas, nortear pessoas perdidas, acalentar corações perturbados, trazer o juízo de volta às mentes que estão enlouquecendo. Só a poderosa, gloriosa palavra de Deus. E o meu convite é: firme-se nessas palavras. E o Salmo 125, então, tem essas palavras. Ele foi escrito, o Salmo 125 foi escrito com essa intenção: trazer confiança, esperança, ânimo às pessoas. A autoria do Salmo é desconhecida, não se sabe quem foi que escreveu o Salmo. Provavelmente ele foi escrito tendo em mente a época dos reis, o período dos reis, onde um dos reinos, o rei de Israel, o seu reino, estava sendo perseguido, oprimido, sitiado por um outro reino ímpio. Então este rei de Israel, oprimido, encurralado, perseguido por esse reino ímpio, vai escrever este salmo, neste contexto. O salmo vai tratar então de como lidar com a opressão, como lidar com as calamidades, como atravessar as tribulações. E ao narrar como fazer isso, ele vai trazer a nós palavras que nos darão ânimo e esperança nesses dias maus. Então o Salmo vai ensinar como lidar com a opressão, com as tribulações. E ele vai dar aqui o primeiro ponto, a primeira maneira de como lidar com dias maus, como atravessá-los. Como? Primeiro, através da fé. Através da fé. Verso 1, os que confiam no Senhor. A palavra confiança aqui remete à fé. A primeira atitude que nós temos que ter diante das tribulações, diante da opressão desse mundo, diante da opressão de Satanás, ou diante dos vales sombrios, é nós manifestarmos a nossa fé, nós utilizarmos a fé. A fé é uma palavra que foi esquecida nesses dias. Infelizmente nós fazemos parte de uma geração incrédula, uma geração que está aí. A crise que se instalou no mundo, ela provou, ela validou, ela revelou o grau da fé da igreja moderna. É uma igreja incrédula, é uma igreja sem fé, porque essa crise que se instalou mostrou um povo cristão apavorado, amedrontado, sem esperança, com medo da morte, com medo do desemprego, sem saber onde correr, desenfreado, louco, tomando decisões, falando coisas incoerentes. Isso é uma atitude, é uma característica daquele que não tem fé,
daquele que não tem bases sólidas, que não tem alicerce, que não tem confiança. Por isso muitas pessoas estão afundando nos remédios, nos antidepressivos, estão afundando em clínicas, afundando em consultas, em autoajuda, estão desesperados, arruinados. Por quê? Em razão da falta de fé. Como Jesus diz, até quando vos sofrerei, geração incrédula, geração que não crê, geração que não confia. E o Senhor está dizendo, a receita para esses dias maus é a fé, a confiança em Deus, a esperança em Deus, a fé poderosa em Deus. É tempo de você utilizar isso, meu irmão. Utilize essa ferramenta. Fé é um dom de Deus, é uma ferramenta de Deus. Tudo é possível que crê, diz a palavra. Creia, eu te convido a crer. É um convite à fé, é um convite a crer. Em tempos de adversidade, exercite a sua fé, manifeste a sua fé. O que é fé? Certeza de coisas que se espera. A certeza que aquilo que Ele prometeu, a certeza que aquilo que Ele disse, que as palavras dEle são fiéis e verdadeiras, e lançar nessas palavras uma ardente esperança, uma ardente expectativa, e convicção de fatos que não se veem. Nós cremos não necessariamente daquilo que é material, daquilo que é físico, não precisa haver evidências físicas. Independente das circunstâncias, cremos. Primeira atitude, primeira ingrediente da receita para passar esse tempo: tenha fé. Você vai passar através da fé. Agora, fé no quê? Fé em quem? Fé naquilo que Deus falou. Eu, Senhor, falei, eu não revogo a minha palavra. Fé no que Ele disse, falou e tudo existiu, falou e tudo foi criado. Fé nas promessas, fé na fidelidade de Deus, um Deus que não pode mentir, não tem sombra de variação nem de mudança. Fé no que Ele falou, na sua palavra escrita, revelada ao homem, o que Ele disse. Quando o anjo diz para ele: escreve, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então nessas palavras eu posso empregar a minha fé, eu posso empregar a minha confiança. Então eu atravessarei esse dia mau, através da fé. Fé nessas palavras. Essas palavras não são vãs, antes são a vossa vida. Confie nessas palavras. Fé na palavra. Fé também não só na palavra, fé na aliança. Fé no pacto. Nós temos uma aliança. Ele está dizendo confiar no quê? Na aliança, mas não só na aliança, na fidelidade daquele que fez a aliança. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Irmão, você tem em quem colocar sua fé. Fé no pacto que Ele fez, fé na aliança e na fidelidade. Quem fez o pacto, Ele fez um pacto com você e Ele é fiel para cumprir todos os termos deste pacto. É assim que o justo não se abala, é assim que atravessamos dias maus, com fé na palavra, fé nas promessas, fé no pacto. Fé também em quem? Não só no que, mas em quem? Em quem escreveu os termos do pacto, em quem criou a aliança, em quem colocou ela no nosso dedo. Eu, Senhor, não mudo, por isso, ó Jacó, não sois consumidos. Fé num Deus que não muda, que não tem sombra de variação, nem de mudança. O Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Nele você pode confiar, porque Ele não muda.
Está aí 3 coisas para você colocar fé: na palavra, na aliança e no Senhor da aliança. São tempos onde nós precisamos crer. É um tempo de crer, meu irmão. Creia, eu quero chamar você à fé. É um tempo de lançar sua confiança no Senhor. Pare de ler os jornais, pare de ouvir as pessoas, pare de dar ouvido a tudo quanto é gente, aos gurus, às notícias, ao rádio, aos cunhados. Vai ouvir a Deus, ouça a voz de Deus, ouça a palavra de Deus, vá à palavra de Deus e nela você tem um porto seguro, nela faça o seu acampamento, nela se instale e se estabeleça. Creia, meu irmão, fé. É um tempo de fé. Você mudou, mas Deus não mudou. As leis mudaram, mas Deus não mudou. O mundo mudou, mas Deus permanece no seu trono, inabalável, e Ele não muda. O que Ele prometeu para o seu povo: reine e governe o regime que governar, Ele não mudará, Ele cumprirá tudo. Através da fé. Primeira atitude. Agora, o salmista vai mostrar 3 consequências que ocorrem na vida daquele que tem fé, daquele que crê. 3 consequências ou 3 benefícios para aquele que crê, para aquele que confia. Primeiro benefício, tem 3 benefícios. Primeiro benefício: estabilidade. Deus promete aquele que põe nele a confiança, aquele que põe nele a fé, aquele que se debruça nesse livro e não vê como meras palavras escritas, mas como as palavras de Deus. Ele faz uma promessa, ele traz 3 benefícios. O primeiro deles: estabilidade. Verso 1: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Como o monte de Sião. Esse salmo é chamado também um salmo cântico de romagem. Era um cântico que os judeus estrangeiros cantavam quando saíam das suas terras, fazendo uma romaria para Jerusalém, nas festas Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. Era como se Jerusalém fosse franca e esses judeus morassem, por exemplo, em Porto Ferreira, ou morassem, por exemplo, em Passos, e houvesse uma festa aqui, e eles viessem de lá, fazendo uma romaria, até aqui onde a festa ia ser Tabernáculo, Páscoa ou Pentecoste. No caminho, esses peregrinos, esses romeiros, cantavam esse salmo. Eles entoavam este salmo. E quando eles iam rumo a Jerusalém, eles viam o Monte Sião. Havia uma cadeia rochosa, uma cadeia de montes que envolvia Jerusalém. E um desses montes era chamado Monte Sião. E ele está dizendo, e ele escreve dizendo assim: está vendo aquele monte estabelecido ali? Ele é uma rocha, ele é um monte rochoso, bem firmado no chão. É um monte que ele ignora as provações que vêm sobre ele. Ou seja, quando vêm os ventos, quando descem as chuvas, quando correm os rios, ele não sai do lugar, ele não se move, ele não se abala, ele não sente medo, ele não sente temor, ele não sai do lugar, ele não se move. Quando há um tremor na terra, ele não treme, ele está fixo, ele está ali como uma rocha, erguida, erigida, estabelecida, inabalável. E o salmista está dizendo: aquele que põe a fé no Senhor se torna como aquele monte, ele se torna como uma rocha. Venham as provações, desçam as chuvas, corram os rios, soprem os ventos, e ele permanecerá firme, ele não se abalará. É isso que o Senhor promete àqueles que crê. Ele torna você um pangaré, torna você um medroso, um choramingão, faz de você uma rocha, faz de você um monte, faz de você um Everest, de modo que você não se abala.
Então ele promete estabilidade. A fé produz estabilidade, produz firmeza. Muitos crentes estão cambaleando, estão balançando, estão tropeçando por falta de confiança, por falta de esperança no Senhor, nas suas promessas. Então a primeira promessa que a fé traz: estabilidade, firmeza. Ele te faz uma rocha inabalável. Veja, meu irmão, as provações são consideradas como chuvas, furacões, tempestades, terremotos, tremores, abalos sísmicos. Isso, quando acontece, faz o quê? Se isso vem, por exemplo, numa cabana, ou vem num comércio que a estrutura não está bem colocada, tem um pedreiro ali, se faz ali uma casa sem colocar os alicerces corretos, o que acontece? Se vier uma chuva forte, um vento, ou um tremor, que quando ela vai rachar, ela vai cair, está sem bases. Assim é com um crente imprudente, que não lê a Bíblia, que não ora, que não confia no seu Deus, que pensa que o seu Deus está dentro de uma caixinha de sapato, que pensa que ele veste de vermelho e grita ho, ho, ho. Ele vai se abalar diante da maior brisa, da menor brisa. Mas aquele que põe sua fé no grande eu sou, no grande Yahvé, venham os tremores, os vendavais, pode arrancar um pedaço da vela do barco, uma corda pode se fender, mas ele permanece de pé, ele não se abala, ele é tornado uma rocha. E quanto tempo dura isso? Essa promessa para o que crê se tornar uma rocha, ela vai até onde? O texto diz, verso 1, que confia no Senhor, como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Outras traduções, mas permanece para sempre. Para aqueles que creem, há uma segurança eterna. Há, meu irmão, uma segurança eterna para os que creem. Quando é que eles não se abalarão? Para todo sempre. Hoje, amanhã, depois de amanhã, vem essa prova, vem outra peste, vem outro problema. Lá estará o crente de pé. Ele não se abalará, mas permanece para sempre. Aqui dá a ideia também da doutrina da perseverança dos santos. O que é isso? Será que eu vou cair? Será que eu vou pecar? Será que eu vou desviar? Será que eu vou chegar até o fim? Meu Deus, a prova é muito grande, emocional, financeira, física, espiritual. E se eu cair? E se eu sucumbir? O texto está dizendo não. Se a sua esperança está colocada no Senhor, se a sua fé está colocada no Senhor, meu irmão, você não cairá. Fé aqui fala de duas coisas. Primeiro, a fé salvadora. Se você foi salvo pela graça de Deus, continuará salvo até o último dia, porque aquele que começou boa obra em você, a completará até os dias de Cristo, de modo que ninguém, meu irmão, pode te separar do amor de Cristo. Mas essa fé não só te salva, essa fé também te livra, essa fé também te guarda das tempestades. E quando? Para sempre. Você quer ver como é que é uma verdade o que eu estou pregando? Alguém que já passou alguma coisa? Alguma provação na vida? Quem já passou, fala amém. E como é que você está de pé até hoje? Como é que você está aqui? Plena pandemia. Porque você é casca grossa, aroeira, né, seu Ângelo? Aroeira. Vai ter chuva, cupim não aguenta, cupim passa fome, não aguenta. Cupim, sol, chuva. Na casa do meu sogro tem 97. Olha a estirpe, a patente do camarada. 97 anos, tem todos os dentes na boca. Ele tem um pilarzinho na casa dele, não muda nem de cor. Ele fala, aquela madeira ali, aquele pilar tem o dobro da minha idade, então imagina a idade da criança. Não muda nem a cor. Eu falei, mas o que é aquilo, sou Raul? Aroeira. Aroeira. Se fosse nos tempos de hoje, os que confiam no Senhor são como aroeira, não se corrompe, o cupim não come, a chuva não apodrece, o sol não abre.
mas permanece para sempre. Permanece para sempre. Você vai permanecer. Segundo benefício de crer, de colocar a esperança no Senhor. Primeiro, estabilidade. Segundo, proteção divina. Primeiro, rocha. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Tirou meus pés de um charco de lodo. Me tirou de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre a rocha e colocou um cântico novo na minha boca. Oh, glória, é bom demais ser crente, meu irmão. Tira você do charco de lodo, epa, aí está escorregando. Não, o lugar de crente é aqui na rocha, inabalável. Segunda consequência, proteção divina, verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em redor do seu povo. A segunda consequência aqui é proteção divina. Presta atenção, esse monte Sião que o salmista está dizendo, presta atenção, fazia parte de uma cadeia de montes, não era um só, era uma cadeia de montes, uma cadeia rochosa de montes, cadeia esta, a qual fora edificada a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém foi construída entre essa cadeia, de modo que essa cadeia de montes fazia uma proteção natural, ela envolvia toda a cidade de Jerusalém, proporcionando uma muralha, uma proteção, um escudo sobre Jerusalém, de modo que quando os inimigos queriam entrar, a cadeia de montes funcionava como um paredão, como uma muralha, eles não conseguiam penetrar, porque Jerusalém estava lá dentro, cercada por essa cadeia rochosa de montes, então ela se tornava uma fortaleza inexpugnável, impenetrável, os inimigos tinham muita dificuldade de entrar, por causa dessa cadeia, e o salmista vai dizer, que assim como essa cadeia de montes, cerca Jerusalém, como uma muralha, assim o Senhor faz com aqueles que creem, o Senhor os cerca de todos os lados, como um muro, como um anel de fogo, um círculo de fogo, como está em Deuteronômio. A segunda consequência da fé é para aqueles que lançam sua confiança. Deus promete guardá-los, promete protegê-los, defendê-los, e Ele é para nós como essa muralha. Irmãos, nesse tempo onde estamos cercados de chacais, lobos devoradores, homens perversos, leis injustas e hordas e mais hordas de demônios, quem irá nos acudir? Quem pode nos defender? O Senhor está ao nosso derredor como uma muralha. E a ideia aqui, meu irmão, essa cadeira é tão intensa que Jerusalém toda estava cercada e não havia brechas. O Senhor promete para aqueles que crêem, cercá-lo de todos os lados, proteger-nos de todos os lados, de modo que não há uma brecha onde o inimigo possa entrar. O Senhor nos guarda em todo o tempo, de todos os lados. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Senhor é quem te guarda, de dia o sol não te molestará, nem de noite a lua. O Senhor é tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará na entrada e na saída. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor promete nos guardar de todos os lados como uma fortaleza. E é isso que precisamos hoje. Você está aqui. As coisas estão acontecendo no nosso mundo hoje com uma velocidade tão grande, que às vezes você está assistindo o culto aqui, e vai chegar em casa uma lei nova, já foi aprovada.
a notícia vem que mais milhões, milhares de mortos pela a tragédia. Uma notícia grave, um parente faleceu, alguém nos assaltou, ou você sentiu um caroço aqui, e alguma coisa mudou, o clima mudou, as leis mudou, tudo mudou. Como se proteger diante de tudo isso? Tanta peste, tanta coisa, inimigos visíveis e invisíveis, macro-inimigos, micro-inimigos, espirituais, físicos. Mas não, para aqueles que creem, o Senhor é uma muralha, o Senhor nos cerca de todos os lados, o Senhor é a nossa proteção. Salmo 91 diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é a nossa fortaleza. Você está escondido debaixo das asas, a sombra do Onipotente. E essa proteção se estende quando, olha só, a mesma promessa do 1 também está no 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É uma proteção que transcende esse mundo, é uma proteção que passa, que vai além desse mundo e culmina até no mundo eterno. O que ele está dizendo? Olha, irmãos, não temam o futuro, não temam novas leis, novos vírus, não temam as notícias inesperadas. Essa proteção se estende para todos sempre. Ou seja, ele promete uma proteção contínua. Nós podemos sempre contar com o Senhor. Mateus 28, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Pode uma mãe se esquecer do filho que tanto ama? Todavia, se ela se esquecer, eu, Senhor, não me esquecerei de ti. Proteção contínua. Deus não conhece fronteiras. Deus não conhece fronteiras, não respeita fronteiras. A sua onisciência permite Ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele promete isso para nós. E protege do quê? Assim como os montes de Sião protegiam, guardavam, blindavam Jerusalém, o Senhor também é a proteção. Ele guarda do quê, meu irmão? Ele nos guarda de tudo aquilo que possa nos causar dano. Ele nos protege do pecado, Ele nos protege do diabo, Ele nos protege dos homens maus, Ele nos protege dos reinos deste mundo. Estamos guardados contra qualquer ameaça que possa nos causar dano. Nós estamos escondidos nesta fortaleza que é o Senhor. Terceira consequência da fé. A primeira, estabilidade. A segunda, proteção divina. A terceira, livramento. Olha o verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. Até aí. O que ele quer dizer com esta palavra? A situação em que o Salmo foi escrito é como se era uma situação de sítio. A cidade estava sitiada, cercada, ou estava sob o jugo. Então era um dos reis de Judá, poderia ser Ezequias, ou poderia ser Josafá, rei do povo de Deus, rei de Israel. E muitas vezes acontecia que nações ímpias cercavam os reinos tanto do sul quanto do norte. E eles ficavam por algum tempo sob a servidão ou cercados. Então, quando fala que o cetro dos ímpios significa o governo dos ímpios, a servidão dos ímpios, havia momentos que o cetro dos ímpios, o governo, o reino, cercava, julgava e dominava o povo de Deus. Acontecia isso acontecia.
Só que ele traz uma promessa aqui para aqueles que confiam, e diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá, o sítio, a servidão, o governo desses reinos não durará para sempre. A ideia é que Deus até permitia, eles até cercavam, mas era para um curto período de tempo. Logo Deus vinha, estendia sua mão, vinha com a providência e desbaratava aqueles reinos e livrava o povo de Deus daquele tempo, daquela servidão, daquela situação. A mesma coisa ocorre aqui para nós. Deus até permite, meu irmão, jugo ser colocado sobre nós. Deus permite adversidades, Deus permite tribulação. Às vezes o cerco se fecha, às vezes somos acometidos por um mal. Acontece, mas para que os que confiam no Senhor, Deus diz: eu não permitirei que isso se prolongue, eu não permitirei que esse cativeiro se prolongue. Eu irei livrá-lo, eu irei tirá-lo, eu irei salvá-lo dessa condição. Para aquele que crê, Deus diz: eu vou defendê-lo, eu vou livrá-lo, eu vou fazer findar. Aprovação, livramento, livramento. Se você crê no Senhor, conte com livramento. Tem algo que te aflige? Tem cerco se fechando contra você? Calúnias, complôs, joguinhos, difamação, contendas? São situações malignas, demônios do inferno, hostes. Você se envolveu numa situação, meu Deus do céu, a água está batendo no meu queixo, o negócio se estende. Aquele que confia no Senhor vai ter livramento, como Davi. A praga vai cessar. Vai cessar. E por que ele vai livrar? Por quê? Olha só, o final do 3. Para que o justo não estenda a mão na iniquidade. Sabe o que quer dizer isso? Para que o justo não estenda a mão na iniquidade. Para que o justo não se desvie, não peque, não se esfrie. O salmista está dizendo aqui assim: irmãos, isso já aconteceu na história da igreja, aconteceu. Se a provação dura muito tempo, se a tribulação, se o vale dura muito tempo, acontece que alguns irmãos não aguentam, alguns irmãos não suportam e acabam se esfriando, alguns caem da fé, outros até se desviam do caminho. A provação foi tão intensa, tão forte, e ela durou tanto tempo, que aquela pessoa que estava atravessando não teve forças para suportar. O salmista, sabendo disso, ele roga a Deus e diz, ele roga falando: Senhor, se essa provação continuar, eles não suportarão, finda ela, encurta ela, estanca essa provação, Senhor, para que teu povo não desvie, para que teu povo não esfrie, para que teu povo não caia, para que teu povo não negue o Senhor e peque contra ti. Mas para aquele que crê, vai haver o livramento. E é assim, meu irmão, se o sofrimento for muito prolongado, o justo esfria, o justo cai, o justo pode até se desviar. Por isso há essa promessa, para que o esfriamento não ocorra, mas para que haja livramento. Talvez você está nessa situação: pastor, meu problema não é com a aprovação. Não. Meu problema não é. Pode vir qualquer coisa, eu não tenho problema com a qualidade da aprovação. Meu problema é o tempo, pastor. O negócio não passa, não tem fim, não termina. É dia e noite, noite e dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Então, a dica para você: os que confiem, lança sua fé no Senhor, lança sua esperança, confia no Senhor, creia no Senhor, porque tem essa promessa para você. Ele há de livrar você e há de estancar, cessar a provação, porque Ele sabe que você não pode suportar por muito tempo. Você pode ler isso em Mateus 24, quando Jesus fala da grande tribulação. Virá um tempo de tão grande tribulação, que se aqueles dias não fossem encurtados, olha só, prolongados,
e encurtados. Até os eleitos, nem os eleitos se salvariam. Deus sabe que se a provação for muito prolongada, nem nós suportamos. Mas para isso, você tem que crer no Senhor. Então essa é a primeira atitude diante da tribulação: fé. E a fé traz 3 consequências: estabilidade, proteção e livramento. A segunda atitude para você atravessar a tribulação, esse tempo difícil, é oração. Oração. É oração. Veja só o verso 4. Faze o bem, Senhor. Agora ele muda o seu discurso e transfere ele para Deus. Ele vai falar com Deus agora. O verso 4 é uma oração do salmista ao Senhor. A segunda atitude diante das provações é oração. Falar com Deus. Meu irmão, deixa eu te dizer algo a você. Nós estamos vivendo tempos onde essa prática foi esquecida. Esse exercício espiritual, as pessoas não oram. É tempo de orar. O remédio para esses dias difíceis é entrar no quarto secreto, dobrar teus joelhos e orar. A igreja do nosso tempo perdeu, meu irmão, a habilidade de orar, a rotina de oração, e essa ferramenta está enferrujada. A oração virou conveniência, um ato litúrgico, religioso, feito em hora e local determinado. Onde está a vida de oração da igreja? Por isso muitos sucumbem, perecem, padecem. Falta de oração. É tempo de rogar, é tempo de clamar, é tempo de chorar. Clama a mim, disse o Senhor a Jeremias, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Somos uma geração anêmica, doente, pobre, fraca, mimada, imatura, porque não sabemos orar. Deixamos o lugar de oração. Um homem de oração para de pecar, mas um pecador para de orar. Diga-me o quanto um homem ora e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Eu sei onde você caiu, disse Leonardo Ravenhill. Foi no lugar secreto de oração. Foi quando você deixou de orar. Nós estamos precisando orar, rogar ao Senhor. Você quer ver um exemplo disso? Quando chegar em casa, levante sua calça, seu vestido, olhe seus joelhos, veja como eles estão oleosos, veja como eles estão, como a pele está mimosa. Sem oração, sem resposta. Sem oração, a derrota é certa. É tempo de orar. Passar horas a fio diante do trono da graça, rogando ao Salvador, rogando. Precisamos orar, meu irmão, para Deus nos acudir. Olha que tempo difícil, que decisão tomar. Às vezes não sabemos que caminho seguir, o que fazer com o dinheiro, com o tempo, com os filhos, com o casamento, o que fazer com esse tempo. É muito difícil. Para isso precisamos ir até o lugar secreto e orar e rogar. E essas almas que estão morrendo, como vamos acudi-la? Não temos remédio, não temos a vacina, mas podemos dizer: Deus, salve-as antes que morram, revele Cristo antes que morram, perdoe os seus pecados antes que morram, para que ao menos tenham um descanso eterno para suas almas. E o texto diz: faz o bem, Senhor. Orar, mas orar o quê? É tempo de orar. Mas o que orar? O texto diz: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Bons e retos de coração aqui é uma linguagem para os crentes. E o salmista está dizendo: faz o bem para os crentes. Mas que bem é esse? Senhor, dá carro para o povo, dá beleza, tira os pneuzinhos do povo, Senhor, estica a pele das santas. Ai, Senhor, dá salto alto para as santas, dá bolsa da Louis Vuitton. Não é isso. Faz o bem aqui é o bem relacionado
ao que o salmista está discorrendo. Faz o bem que ele roga a Deus, pelo crente, dizendo assim: Senhor, livra teu povo nesse tempo mau, não deixa teu povo esfriar, não deixa teu povo cair, fortalece, acode o teu povo, ergue o teu povo, levanta o teu povo, livra teu povo, não deixa o teu povo pecar contra ti, não esquece o teu povo, ampara teu povo. Essa é a oração que deve ser feita. Deus me sustenta, Deus não me deixa cair, Deus não me deixa fazer uma besteira, Deus me mantém confiante em Ti, sustenta minha família, guarda meus filhos, solidifica meu casamento, protege meus pais. Essa é a ideia. Não só para si próprio, mas ele roga para os outros. É tempo também de intercessão, de orar pela igreja no meio desse bombardeio, no meio de toda essa crise. Preserva teu povo, guarda teu povo, provê para o teu povo, sustenta teu povo. Resumindo, você chegar em casa e orar assim: Senhor, não deixa minha fé esmorecer, não deixa eu surtar e ficar maluco, não deixa eu pecar contra o Senhor, não deixa eu ser tentado, seduzido por alguma coisa desse mundo e ser levado. Senhor, guarda meus filhos, as minhas inocentes filhas, meus inocentes filhos, guarda minha esposa, guarda meu marido do bombardeio perverso desse século e das angústias. Essa é a segunda atitude, a primeira fé, a segunda oração. A terceira, a oração se estende. Ela começa sendo voltada para os justos, agora ela termina para os ímpios. Verso 5. Quanto aos que se desviam, então veja só, o 4 é para os restos de coração, os crentes. O 5 é para os que estavam na igreja e desviaram. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, senda é caminhos tortuosos, mundo, pecado, iniquidade, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. O pedido se estende agora aos rebeldes, aos desviados. A palavra agora é dirigida àqueles, veja só, muitos como nós entraram na adversidade, quando começou lá em março, fevereiro, foi fevereiro, filha? Você que está lá, foi? Está curada? Não está passando para ninguém não? Fevereiro, muitos entraram, mas muitos não saíram, ficaram lá, foram engolidos, tragados, não aguentaram a adversidade, o dia mau veio, a provação veio, e o que eles fizeram? Eles cederam à tentação, eles cederam ao canto da sereia, eles cederam ao dinheiro fácil, ao sexo fácil, eles caíram, eles pecaram, a adversidade veio, a tribulação veio, o dia mau veio, e eles não colocaram a confiança no Senhor, então não se tornaram como o monte de Sião inabaláveis, não tiveram a proteção, nem o livramento divino, nem oraram ao Senhor, e o que aconteceu? Eles caíram. O texto diz que eles se desviaram para sendas tortuosas, foram persuadidos pelo cetro do rei ímpio, foram persuadidos pelo pecado, pelo mundo, se fascinaram pelas paixões, se fascinaram por esse mundo, e diante do balançar da prova, caíram. E o que o salmista diz que irá acontecer com eles? A consequência. A Bíblia diz que o Senhor, olha lá, o próprio Deus, levá-los, o Senhor vai levá-los juntamente com os malfeitores. O Senhor vai conduzir eles. A ideia é assim, eles estarão na mesma sorte que os malfeitores, na mesma condição dos ímpios. Que é isso? Debaixo de juízo divino.
debaixo. O salmista que está rogando: disciplina aqueles que se desviaram, disciplina aqueles que perverteram a lei, que pecaram contra o Senhor, que caíram. E o texto serve de alerta para nós: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuidado. Para os que caíram, o que acontece? Resta a eles sofrer a disciplina, o juízo de Deus. O Senhor vai pegar os que andaram por sendas tortuosas, os desviados, e vai levá-los para estarem na mesma condição que os ímpios, os malfeitores. O que os aguarda é a disciplina ou o juízo divino. Se você conhece alguém nessa condição, lê esse salmo para ele. Não precisa ler o verso 5. Esse ele já sabe, ele já está nessa condição. Mas lê os versos anteriores, o que Deus pode fazer a ele, se ele sair dessa condição. Você pode se tornar como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Fim, vamos encerrar. A última frase do último versículo: paz sobre Israel. Paz sobre Israel. Que é isso? O salmista conclui dizendo o quê? Escute aqui. Que essas palavras que foram ditas para quem está debaixo de um cerco, de um sítio, de uma adversidade. Esse cerco e sítio não precisa ser Senaqueribe, que cercou Ezequias, ou os amonitas que cercaram Josafá. Pode ser a pandemia, o desemprego, a perseguição, calúnias, dificuldades. E ele está dizendo para aqueles que estão nessa situação, todas as palavras que ele veio discorrendo, para vocês que estão assim: lancem a confiança em mim, e se tornarão como o Monte Sião, inabaláveis, cercados de todos os lados, rogando a Deus, recebendo livramento. Por essa razão, fiquem em paz, estejam em paz. Deus está cuidando de tudo, Deus está cercando. Não saia daqui atribulado, não saia daqui aflito, inseguro. Pastor, mas o dinheiro não está no bolso. Calma. Pastor, o exame. Calma. Pastor, está lá em casa pingaiada. Calma. Pastor, o Fantástico agora quebra a televisão. Calma. Corta o fio da tomada. Isso pode até abalar você. Olha Deus está assim, ó. Como diz a Nike, preguiça. Fique em paz. Paz sobre Israel, através dessas palavras. Que essas palavras possam dar paz a você em tempos difíceis. Deus diz: fique em paz, meu irmão, como aquele monte que não se move, nem treme, nem se curva. Fique em paz, meu irmão. Não deixe seu coração abatido. Fique em paz, porque quem confia no Senhor é como o Monte Sião. Feche os olhos, curva a sua cabeça. 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 A sua cabeça.